Por isso que a Bíblia diz lá em Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Você veio para destruir as obras do diabo. Você está aqui para destruir as obras do diabo. A igreja existe para trazer libertação aos oprimidos. A igreja existe para curar os doentes. A igreja existe para trazer solução aos desesperados. A igreja existe para erguer o caminho. A igreja, meu irmão, existe para mostrar a saída. Amém. Nós temos a resposta. Nós temos a solução para o coração quebrado, para a família despedaçada, para a pessoa dominada pelo medo, pelo terror. E nós não podemos, irmãos, estar simplesmente brincando na internet, na televisão, quando tanta gente está sofrendo e morrendo sem Cristo. É hora de assumirmos a nossa posição e fazermos aquilo pelo qual estamos aqui: quebrar maldições, mudar a visão de pessoas, abençoar famílias. Você está aqui para abençoar. Você está na terra para abençoar. As tuas mãos, a Bíblia diz, imporão as mãos sobre os... Minhas mãos são instrumento de Deus. Os teus olhos, a tua boca. A Bíblia diz que a tua boca passa a ser boca de Deus. A tua oração faz movimento. A tua oração faz tremer o inferno. O diabo faz de tudo para você não orar. Porque quando você ora, coisas acontecem. Aleluia. A tua oração move o céu. A tua oração chega até Deus. Os anjos têm que trabalhar. A tua oração incomoda o inferno. A tua oração muda coisas na terra. Você está aqui para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Glória a Deus. Do Senhor, diga: eu fui chamado para desfazer as obras do diabo. Irmãos, há recursos em você que o mundo não tem. Deus não quer te ver aí oprimido, triste, porque tem crente, irmãos, que está sempre acorrentado. Está sempre cheio de tanto problema, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque eu estou passando por isso. Enquanto você estiver tão ocupado com os teus problemas, só vão crescendo, crescendo, crescendo. E o diabo está satisfeito. Vamos deixar bem ocupadinho com o problema dele, ele não se mete comigo. Pare de se ocupar com os teus problemas e comece a ocupar com as coisas de Deus. Aleluia. Comece a ocupar com as coisas de Deus. O diabo vai ter que correr. A Bíblia diz: resistir o diabo fugirá. Ele foge! Agora, se você ficar quietinho com medo dele, ele faz a festa. Mas ele tem que fugir. Diga: ele tem que fugir. Ele tem que fugir. A igreja existe para destruir as obras do diabo. Diga à pessoa que está do seu lado: há recursos em você. Aleluia. Deus não quer te ver abatido. Deus quer te ver como um soldado valente, como um Davi diante de um Golias, sem medo. Aleluia. Como um Gideão diante dos midianitas, como Débora diante lá dos filisteus. Deus quer te ver destemido, corajoso, agindo, enfrentando, vencendo e conquistando na autoridade que Deus te deu. Aleluia. Aleluia. Você está aqui na terra para fazer um reboliço no inferno. Você está e você pode, porque há recursos de Deus na tua vida para isso. Ele não ia te dar uma tarefa tão grande como essa sem que você tivesse recursos necessários, os recursos certos. Então, o recurso está em você, você tem que acioná-lo. Ah, mas eu ainda nunca senti o poder de Deus. Talvez você não tenha dado o primeiro passo para enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Porque Deus está contigo e a vitória é tua. A vitória é tua. A vitória é tua. Aleluia. Aleluia. O quarto e último propósito da igreja. Isso é importante. A igreja existe para habitar com Cristo por toda a eternidade. Amen. A igreja existe para cumprir o propósito de Deus antes da fundação do século. Efésios capítulo 1 e 4 diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação dos séculos, para que fôssemos para louvor da sua glória. Veja, a igreja foi eleita antes. A igreja não foi eleita depois. A igreja não surgiu para cobrir um problema. A igreja existia antes. Por que Deus criou o universo? Qual é o propósito da história da humanidade? Por que Deus vem executando tudo aquilo que tem feito desde o início lá, da primeira areiazinha do universo e dali por diante? Qual o propósito de Deus em tudo isso? Irmãos, a igreja vai cumprir o propósito, o plano original de Deus. Tudo que Deus criou, Deus fez com um propósito. Deus é invisível, não é?
Deus é espírito, não é? Deus mora no céu e todo o reino de Deus é espiritual e invisível. Mas em algum momento Deus resolveu criar um mundo visível. Por quê? Se Deus não é visível. Por que Deus resolveu criar um mundo visível se Ele não é visível? Qual o propósito da criação do universo? Qual o propósito da criação da terra? O plano original de Deus, quando criou o homem, foi que houvesse relacionamento. A Bíblia Sagrada diz que tudo que Deus criou para exatamente hospedar este homem. Veja como Deus é fabuloso. Deus poderia ter criado um cantinho para Adão, mas Deus não fez isso. Deus criou um universo imenso, depois criou uma terra também muito grande, criou um jardim ali, colocou o homem com tudo o que ele precisava. E o propósito de Deus foi relacionamento, mas não deu certo. E aí houve a necessidade então de uma restauração de relacionamento. Surgiu uma nação chamada nação messiânica, nação de Israel. Tudo estava se encaminhando para que pudesse surgir o Messias. Israel surgiu. Israel entrou no plano de Deus para que nós pudéssemos identificar o Messias. A nação messiânica para dar luz ao Messias. Este é o propósito de Israel. O nascimento de Jesus. Aí entra Abraão, aí entra os patriarcas, aí entra tudo. Mas qual foi o propósito da vinda do Messias? Por que era tão necessário uma nação só para que o Messias surgisse? O Messias surgiu. Então o Messias surgiu com que propósito? Restaurar a própria nação que só existia para que ele pudesse nascer? Não. O Messias surgiu para formar a igreja. A igreja, irmãos, é o fim, é o propósito, é o objetivo original de Deus. Por que existe a igreja? Para habitar com Cristo por toda a eternidade. A chave, o propósito da existência da raça humana é um romance entre o Senhor e a igreja. Nós vemos isso, por exemplo, na história de Caim e Abel, da história de Adão e Eva. Assim como foi necessário que que Adão dormisse, para que Eva pudesse surgir, assim foi necessário que Cristo morresse, para que a igreja surgisse. Vejam, há muitos detalhes ali que nós poderíamos fazer uma comparação. Vocês se lembram da última mensagem que preguei a respeito de Raab? A Bíblia Sagrada diz que Raab era uma cananeia. Ela estava condenada à morte, ela merecia morrer por causa dos seus pecados, além de cananeia era prostituta, mas aquela mulher não só foi salva, mas se casou com o príncipe de Judá, um romance lindo, maravilhoso entre Raabe e Salmão. Depois nós encontramos um outro romance entre Rebeca e Isaac. Depois encontramos um romance entre Ruth, a moabita que sai de sua terra para se casar com o príncipe de Judá, Boaz. Depois vemos também um romance entre Esther e o rei Assuero. Depois um romance em Cantares de Salomão, da Sulamita com o rei Salomão. Toda a Bíblia está cheia de ilustrações de romance. Jesus, nas suas parábolas, a maior parte delas fala de bodas. Bodas é casamento. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus em toda a história da raça humana é que Ele iria formar uma companheira eterna para o seu filho. Porque Deus está enamorado. Deus está apaixonado por você. Aleluia! Aleluia! Para isso que a igreja existe. Tudo que Deus vem fazendo aponta para a igreja. A razão dos impérios que se levantaram e caíram. Se você for estudar a história no ponto de vista da igreja, cada um dos impérios, ela promoveu uma situação, contribuiu de alguma maneira para que a igreja aqui existisse. Deus está no controle de todas as coisas. Deus vem trabalhando a teu favor há muito tempo e você nem sabe disso. Antes de você nascer, Deus já estava no controle. Deus tem o controle absoluto da história. Deus tem o controle da sua história também. Aleluia! A Bíblia diz em Efésios 3:9, é Paulo dizendo, ele chama ali a igreja de mistério de Deus, oculto pelos séculos. Ninguém sabia. Israel achou que fosse o centro das atenções. Israel pensou que era a estrela, mas mal Israel sabia